Galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games. Eu sou o Fred e eu espero que todos vocês tenham tido aí um excelente Natal. E hoje eu estou aqui para mais um tutorial Unity, muito provavelmente o último tutorial Unity do ano de 2020. Então hoje a gente vai ver como nós podemos implementar o modo de jogo local co-op em tela dividida, também conhecido aí como modo multiplayer offline. Então a gente vai ver como que a gente faz esse tipo de implementação de tela dividida. A gente vai implementar desde o menu de seleção de modo de jogo, onde a gente vai poder selecionar se você quer jogar de um jogador ou dois jogadores, no caso tela dividida, até a implementação da tela dividida em si. Então bora ver como que a gente faz isso agora. Mas antes, se você gosta desse tipo de coisa, já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar aí o sininho para não perder nenhum conteúdo. E também, se você tiver alguma sugestão de tema aí para vídeos aqui do canal, é só deixar aí no comentário que eu vou estar olhando e quem sabe a sua sugestão não vira um vídeo, beleza? Então sem mais enrolação, bora começar a nossa aula. Então olha só, como eu falei, a gente vai ter duas cenas no nosso jogo. A cena de menu para a seleção do modo de jogo e a cena do jogo em si. Então olha só, aqui eu estou na minha cena do jogo, eu vou abrir aqui a minha cena menu, que eu já deixei ela preparada aqui. Não tem muito segredo, eu utilizei o Canvas para construir a nossa cena e posicionei dois botões. Nesses botões eu associei, olha só, tem aqui o botão um jogador, botão dois jogadores. A cada um desse botão eu associei o meu script que eu já criei, é um script que eu chamei de Mode Selection. Esse script vai fazer aí, ele vai nos dizer qual foi o modo selecionado, se foi o modo de um jogador ou modo dois jogadores. Eu já vou mostrar esse script aqui para vocês, eu já deixei ele pronto para o vídeo ficar mais dinâmico, mas aí eu vou explicar como esse script foi feito passo a passo. Foi um script bem simples, não precisa se preocupar. Então, o meu script ele foi associado a esse objeto aqui, esse Game Object que eu posicionei aqui na minha cena, chamei de Mode Selection e aqui está o meu script. Então, deixa eu vir aqui na pasta Scripts. Eu tenho esses dois scripts aqui, o Mode Selection é o script aqui da minha cena do menu. Então, bora abrir o nosso script. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script eu vou mostrar, como eu falei, eu já deixei ele pronto, eu vou mostrar aí, vou explicar o que foi feito aqui. Então olha só, primeiramente eu criei uma variável, chamei essa variável de single player, é uma variável do tipo booleana. Eu deixei essa variável como public static porque eu quero facilitar o acesso a essa nossa variável em outro script. Lá na minha outra cena, a gente vai criar um outro script e vai utilizar essa variável. Essa variável vai nos dizer qual foi o modo de jogo selecionado. Então, para isso eu criei dois métodos. O método um jogador, ele é chamado quando a pessoa clica no botão um jogador. Então, quando esse método ele é chamado, a variável single player recebe true, indicando que o modo um jogador foi selecionado. E aí, logo após a minha variável receber o valor true, eu vou e carrego a minha outra cena utilizando o xsceneManager.loadXscene. Né? E aí, para você utilizar o xsceneManager, você precisa utilizar essa biblioteca daqui. Beleza? Então, basicamente é isso que eu fiz no primeiro método. Se a pessoa clicar no botão dois jogadores, escolhendo assim o modo de tela dividida, ela vai chamar esse método. Esse método será chamado método dois jogadores. Dessa forma, a minha variável single player ela vai receber o valor falso e aí logo após a gente carrega a nossa cena novamente. Bem tranquilo, bem simples. Qualquer dúvida é só vocês deixarem aí nos comentários. Agora, esses métodos aqui, cada um deles, como eu mostrei, já foi associado ao seu botão específico lá no nosso Canvas. Então agora eu vou voltar para a interface da Unity lá na nossa cena Levels, beleza? Bom pessoal, então eu já estou aqui na minha cena Levels, então agora a gente vai fazer algumas configurações aí com a nossa câmera para colocar ela aí em modo tela dividida. Antes eu gostaria de mostrar para vocês o que foi feito aqui no jogo. Eu já tenho um cenário já montado e também posicionei dois personagens aqui na cena do meu jogo. Esses dois personagens, como vocês podem ver, eles já estão com a movimentação implementada a eles de forma independente, tá? Então eu já deixei tudo preparado, agora só basta a gente implementar aqui a tela dividida, beleza? Então, como vocês podem ver, não tem nenhuma tela ainda aplicada a eles, apenas a tela principal do jogo. Então agora a gente vai fazer as configurações de cada câmera. Bom, primeiramente, como a gente tem dois personagens, vai ser um modo de dois jogadores, a gente precisa de duas câmeras aqui no jogo. Então eu vou pegar a minha câmera principal, vou renomear ela, vou chamar de câmera 1, será a câmera do nosso primeiro jogador. E agora essa câmera 1 eu vou duplicar ela. Então agora eu vou chamar a câmera duplicada de câmera
2, desse jeito. E aí agora, só para simplificar, eu vou botar a minha câmera 1 como sendo filha do player 1. Dessa forma, quando eu movimentar o meu player 1, a câmera vai se movimentar junto, né? Não é a melhor forma de se movimentar a câmera, porém aqui no tutorial não tem problema, tá? Vocês não precisam fazer esse passo aqui, vocês obviamente vão ter aí o seu código para movimentação da sua câmera em relação ao seu player. Então olha só, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa com a câmera 2, vou associar ela ao player 2. E agora a gente precisa fazer algumas configurações nessa câmera. Então a gente seleciona aqui a câmera 1 e aqui no Inspector a gente tem o componente câmera. Então esse componente câmera a gente precisa fazer algumas configurações aqui no Viewport Rect. Aqui a gente tem alguns valores, o valor X, Y, W e H. X, Y está relacionado com a posição da nossa câmera na tela. Já os valores W e H estão relacionados respectivamente com a largura e altura dessa nossa câmera. Então a gente vai alterar esses valores daqui para poder fazer a implementação da tela dividida. A gente pode fazer essa tela dividida na vertical ou na horizontal. Eu vou mostrar como que a gente pode fazer as duas maneiras, ok? Então primeiramente eu vou mostrar como que a gente faz na vertical. Então olha só, na vertical, a tela do meu player 1, ela se encontra no lado esquerdo da minha tela. Então eu venho aqui na largura e altero para 0.5. 1 é o tamanho padrão, então altero para 0.5. Então olha só, a minha câmera do primeiro player já ficou posicionada corretamente. Agora a gente precisa alterar a tela do segundo player. Então eu venho aqui em câmera 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Ela precisa ter o mesmo tamanho para ficar aqui, né? Então, na largura. Então, a largura será de 0.5. Só que, olha só, perceba que a câmera sumiu. Por quê? Porque a posição da minha câmera 2 é a mesma da câmera 1. Então, a minha câmera 2 está atrás da câmera 1. Então, a gente precisa agora arrastar essa câmera para a direita. E como que a gente faz isso? Mexendo aqui no eixo X. Então, aqui onde a minha câmera se encontra no lado esquerdo, é o X igual a 0. Então, se eu colocar X igual a 0.5, a minha câmera ela é arrastada para a direita. Então, olha só, veja que a minha câmera 2 está aqui. Só uma coisa aqui que eu preciso configurar, que eu esqueci, né? É que a minha câmera 1 e a minha câmera 2 estão mostrando a mesma imagem. Isso porque eu eu dupliquei a câmera 1, né? Então a câmera 2 está com as mesmas configurações da câmera 1. Então é só alterar aqui a posição da câmera 1. O X aqui é 0, então agora ela já centralizou o nosso player 2. Aqui no Y eu vou colocar como 4.5, aqui em Z eu vou colocar como menos 4. Igual eu fiz na câmera 1, beleza? Então agora tudo certo, a rotação do eixo X eu coloquei 40 para pegar essa câmera um pouco de cima. É um pouco de cima, mas não tão de cima assim, né? A inclinação aí da minha câmera. Beleza, então tudo certo. Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa passar esses dados para um script. Para quando a gente selecionar o modo de tela dividida, o jogo ficar nesse formato aqui. E se a gente selecionar o modo um jogador, a minha tela principal, né, do jogador principal, precisa ocupar a minha câmera do jogador principal precisa ocupar a tela inteira. Então a gente precisa passar todos esses valores e fazer essas configurações via script. Mas antes, como eu falei, eu vou mostrar também como que a gente poderia fazer aqui para a tela ficar dividida na horizontal. Então como que a gente faria isso? Aqui na horizontal, a minha largura da câmera seria 1, né? Então aqui é 1, porém a minha altura seria de 0.5. Então 0.5. Veja que a minha câmera se encontra aqui, minha câmera do player 1 se encontra aqui embaixo. Só que a câmera do player 1 costuma ficar em cima. Então a gente precisa arrastar aqui no eixo Y 0.5. Então agora a minha câmera já está posicionada aqui em cima. A mesma coisa a gente faz com a câmera 2. Aqui na largura da câmera é 1. A altura da câmera é 0.5 e agora a gente só precisa botar o X aqui, tem 0.5, então o X é 0. Pronto, então as duas câmeras estão posicionadas aqui em tela dividida na horizontal. Porém, como eu falei, para esse tutorial eu vou utilizar na vertical, vai do seu gosto aí, da sua escolha. Então deixa eu voltar aqui para a configuração antiga. Beleza. Então, como eu falei, agora a gente precisa criar um novo script para poder pegar essas informações e passar aqui. Então, olha só, eu vou vir aqui na minha pasta Scripts, vou criar um novo script, vou chamar esse script de Game Mode, desse jeito. Bom, pessoal, então dentro aqui do nosso script,
Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, eu não vou precisar de nenhum desses métodos, nem do void update, nem do void start. Eu vou optar por utilizar o void awake, porque assim a configuração do modo de jogo selecionado será feito antes mesmo do primeiro frame do nosso jogo. Então já vou deixar o awake posicionado aqui. Agora a gente vai precisar de duas variáveis. Essas variáveis serão as variáveis das nossas câmeras do jogo. Então eu vou deixar essas variáveis como sendo pública. Vai ser do tipo câmera, vou chamar de cam1 e cam2, desse jeito. Então agora eu vou criar um outro método. Esse método agora vai ser privado, do tipo void, sem retorno. Vou chamar de playmode. Esse método vai fazer a configuração do modo selecionado. Então olha só o que eu vou fazer. Aqui no nosso script mode selection, eu tenho aqui a minha variável single player. A single player recebe true quando a gente seleciona o modo um jogador, recebe false quando recebe dois jogadores. Então, como é uma variável do tipo public static, então a gente tem acesso a essa variável, ao valor dessa variável bem simples aqui. A gente consegue acessar essa variável de forma simples aqui do nosso script game mode. Então olha só, if mode selection single player, que é a nossa variável. Se essa variável single player for true, significa que o modo de jogo selecionado foi um jogador. Então o que acontece? A minha câmera 1.rect vai receber um new rect. Aqui esse rect a gente mexe nos valores lá do viewport rect. Então quais são os valores padrões? Aqui, se a gente seleciona o modo de um jogador, a gente passa o valor padrão da câmera. X igual a 0, Y igual a 0, a altura e largura igual a 1. Então esse é o valor padrão da câmera, ocupando aí, fazendo a câmera ocupar a tela inteira. Agora, se isso aqui for falso, então else, o que vai acontecer? cam1.rect, aí agora a gente passa as configurações que a gente fez lá, vai receber um new rect. Aqui o X, agora a posição é 0, o Y também é 0, porém a largura dessa minha câmera 1 será de 0.5 e a altura será de 1, desse jeito. E o cam2.rect, ele vai receber um new rect, da mesma maneira, só que agora a posição X da minha segunda câmera será 0.5f, a minha posição em Y continua sendo 0, a minha largura também é 0.5f, 0.5f, e a minha altura continua sendo 1, desse jeito. Então a gente já fez toda a configuração aqui da nossa câmera. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui agora é que quando a gente seleciona o modo de um jogador, é bom a gente destruir a segunda câmera, porque ela vai estar em desuso e isso aí vai consumir mais processamento do seu jogo. Então é uma boa prática aí a gente destruir essa câmera, já que ela não vai estar sendo utilizada. Então o que a gente poderia fazer aqui? Eu vou destruir logo o personagem do jogo, tá? Porque o segundo personagem ele está posicionado na minha cena, só que ele não será utilizado. Então eu vou destruir diretamente o meu personagem, e como a minha câmera é filha do meu personagem, a câmera também será destruída. Então destroy GameObject.find, e aí o nome do meu player lá é player2. Pronto. Esse código aqui já está pronto, basta a gente agora chamar aqui, o método já está pronto, né? Basta a gente chamar esse método aqui dentro do void awake. E agora o código já está finalizado. Bem simples, bem tranquilo. Vou salvar esse código e voltar lá para a interface da Unity. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. Bom pessoal, então de volta aqui na interface da Unity. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que associar o meu script a algum objeto aqui na cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto vazio, vou chamar esse objeto de GameModeManager, desse jeito, e vou associar o meu script GameMode a esse objeto. Então basta a gente arrastar. Agora eu preciso associar as câmeras aqui da minha cena aqui nas suas respectivas variáveis. Então câmera 1 a cam1, câmera 2 associo a cam2. Pronto, a configuração aqui na nossa cena de jogo já está feita, já está tudo certinho. Basta agora a gente voltar na nossa cena menu para testar o que foi feito. Então vou dar um play agora e vamos ver o que vai acontecer. Vou selecionar o modo um jogador, então ele chamou a nossa cena e o modo um jogador está perfeitamente configurado, olha só. Bem tranquilo, né? Então agora eu vou voltar aqui no nosso menu, vou dar o play novamente, vou selecionar o modo 2 jogadores e ver o que acontece. Então olha só, o modo 2 jogadores foi devidamente selecionado. Tranquilo, né? Bem simples esse código.
não é difícil de fazer essa implementação. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!